santo de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Queremos assim louvar a Deus por esta aula inicial, por essa primeira lição que nós estaremos estudando também da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu espero que os irmãos possam fazer um voto ao Senhor hoje, de se comprometer a estudar este livro, estudar esta carta, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Queremos assim também convocar aqui os irmãos presentes, aqueles que não puderam estar, também a abraçarem esta epístola, esse estudo da Escola Bíblica Dominical. Eu sempre costumo dizer que quem participa de doutrina e participa da Escola Bíblica Dominical é um crente diferente, porque ele tem aí a possibilidade de crescer e melhorar ainda mais os seus conhecimentos da palavra de Deus. E como já foi falado pelo nosso diácono Homero, o estudo da carta de Paulo aos Coríntios com certeza será muito enriquecedor para a nossa vida, será um estudo muito profundo, porque se trata de uma carta bem atual. Se trata de uma carta que trata de problemas bem comuns do nosso dia a dia. Alguns escritores até dizem que a carta de Paulo aos Romanos é uma carta teológica, é uma carta rica de doutrinas, e a carta de Paulo aos Coríntios é uma carta da vida diária. É uma carta que vai falar da praticidade das coisas do dia a dia. Então, aqui na carta de Paulo aos Coríntios, muitas dúvidas cristãs, elas são resolvidas. Eu costumo até dizer que os crentes que leem Coríntios, que leem Colossenses e Efésios, e Gálatas, ele resolve inúmeros problemas de perguntas bobas que às vezes a gente vê surgir na igreja, dúvidas bem corriqueiras que todo ano as pessoas se perguntam. Por exemplo, devo ou não devo comer pamonha, na época de São João, comer milho assado? Devo ou não devo participar, das comidas típicas, do período junino? Então, essas perguntas e muitas outras, elas são respondidas quando nós lemos as cartas de Paulo que eu já mencionei. Meus irmãos, eu vos convido a se colocar de pé, por gentileza. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aquele que tem lição, você vai acompanhar, Coríntios capítulo 1, verso 1. Quem tem lição está no texto básico da nossa lição de hoje. A nossa lição da Escola Bíblica Dominical trata-se de uma série de estudos que é da editora cristã evangélica. Então, os irmãos que desejarem acompanhar devem se basear nesta lição. E hoje nós estamos iniciando o estudo na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E nós iremos hoje, como já falado pelo nosso diácono Homero, vamos falar da introdução à carta. Vamos trabalhar a introdução à carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 1, verso de número 1, para quem tem revista, está no início da revista, no texto básico, o texto básico. Na verdade, ela não está escrita, o texto básico, porque está aí o verso 2. Então, os irmãos que não tiverem, mesmo tendo a revista, é bom que você abra aí a Bíblia, porque está o texto do verso 2. O versículo-chave é o verso 2. E nós iremos ler o verso 1 e o verso 2. Que diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e da de nosso Senhor
Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Podeis tomar o seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, a igreja de Deus em Corinto, a igreja de Deus em Corinto, esse é o nosso tema. Quantos dos irmãos, eu ia pedir até para o diácono Amaro ficar com o microfone aí, caso os irmãos queiram comentar, aí o diácono Amaro vai ficar aí de espreita, tá certo? Você faz aí sinal. É importante que os irmãos falem no microfone, porque senão não vai captar o áudio para quem está acompanhando através das redes sociais. Mas a pergunta inicial que eu quero lançar aos irmãos é: o que é que você conhece acerca da carta de Paulo aos Coríntios? Quem já leu toda a carta de Paulo aos Coríntios? Quem já leu aqui? Alguém já teve a oportunidade de ler toda a carta? Quem teve, levanta a mão. Não? Alguns irmãos já leram toda a carta, né? A carta de Paulo, irmãos, aos Coríntios é uma carta que você lê ela basicamente aí em cerca de uma hora de leitura, com bem calma, são 16 capítulos, os irmãos fazem a leitura dela toda, e é uma carta muito rica de ensinamentos. Quem é o autor desta carta? Os irmãos sabem quem é o autor desta carta? Paulo. E em que circunstâncias Paulo ele vai escrever esta carta? Os irmãos sabem em que circunstância ele escreve esta carta? Ele mandou uma carta parabenizando os irmãos, porque a igreja estava prosperando, crescendo, estava uma bênção. Ele escreveu esta carta porque os irmãos mandaram uma oferta para ele, abençoaram a vida dele, mandou uma carta de gratidão. Ele mandou a carta, um dos motivos é porque estava em divisões. Nosso diácono Mero até falou que é difícil se dar um tema a essa carta, porque havia nela muitos problemas. Era uma carta, uma igreja cheia de problemas. Como era a igreja em Corinto, irmãos? Como era a igreja em Corinto? O que é que vem à sua mente quando a gente fala da igreja em Corinto? Quem pode ajudar? Como era a igreja de Paulo ou a igreja em Corinto? Alguém quer falar? A irmã Severina quer. Como era a igreja em Corinto? Certo. A paz do Senhor a todos. Uma igreja que tinha muitos problemas. E o Senhor, assim, ele usa a vida de Paulo para trazer aquele povo o entendimento, apresentando a exortação para aquele povo eles terem uma condição de vida que fosse louvável diante do Senhor. Então, a igreja de Corinto era uma igreja bem problemática, né? Eu acho que a palavra problema vai ser o que a gente mais vai falar ao longo de toda esta carta. É uma igreja bem problemática. Eu acho que essa igreja só existia no século I, né? Hoje a gente não tem mais igrejas problemáticas, né? As igrejas são uma bênção, todo mundo em paz, não tem divisão, não tem pecado, não tem brigas, um irmão não coloca o outro na justiça, né? Não tem, é tudo. Hoje, isso aí foi só no século I. Hoje a gente não tem. Né? A minha mãe ainda chegou a ver, não foi a minha mãe? Lá no Ceará, duas irmãs de oração, olhou uma para a outra, uma achou que estava chateada com a outra, pegou a vassoura e a vassoura quase que quebra a vassoura nas costas da outra dentro da igreja, não foi? Mas isso aí já é passado. Hoje a gente não vê quase isso na igreja, não é? Pois é, irmãos. Veja que os problemas da igreja de Corinto são os mesmos problemas que a gente enfrenta hoje. Se não igual, pior. Mas nós temos também esses mesmos problemas na igreja hoje. E por que a igreja tinha tantos problemas? O que era que acontecia na cidade que influenciava a igreja a ter tantos problemas? Alguém gostaria de comentar, acrescentar algo? Os irmãos que estão em casa também,
fique à vontade para estar aqui compartilhando. Meu diácono Homero, quando tiver pergunta ali na internet, ele vai fazer sinal para o diácono Amaro e ele lança aqui também, viu? Meus irmãos, a cidade de Corinto. Vamos fazer uma visão panorâmica da carta e vamos ver um pouco sobre a cidade de Corinto. A cidade de Corinto é uma cidade bastante antiga, bem antiga, mas que a maior parte do seu tempo ela foi sempre dominada por outras cidades ou por algum reino. E o último reino, ou pelo menos no período, como falou nosso diácono Homero, nesse período em que Paulo escreve, ela estava sob o domínio romano. Essa cidade, antes de ser do domínio romano, ela, na verdade, Roma já estava liderando várias regiões e ela, então, se levanta com outras cidades para não sofrer um domínio romano. E por causa dessa revolta, a cidade de Roma, o governo romano, destrói a cidade de Corinto. Ela é, então, arrasada, ela é destruída, no ano 146 a.C. Depois de algum tempo, cerca de 100 anos depois, a cidade de Corinto ela vai ser reconstruída pelos próprios soldados ou generais romanos, que Roma vai enviando para Corinto para fazer uma cidade colônia para aqueles generais, onde eles vão então se abrigando com as suas famílias, vão então construindo novamente a cidade de Corinto. Mas por Corinto ser uma cidade próximo também ao mar, né, e fácil de transporte por causa dela estar próxima ao mar, logo se construíram então portos, ela tem 2 portos, e essa cidade vai atraindo pessoas de outras regiões, em especiais pessoas gregas, romanas e pessoas também de Israel, ou seja, os judeus. Então essa cidade começa a ser povoada, a ser uma grande cidade, de tal forma que lá em 50 depois de Cristo, essa cidade já estava com cerca de 100 a 300 mil habitantes, ou seja, já era uma grande cidade, uma grande cidade. Nesta cidade, ela tinha, então, 2 campeonatos, né, que acontecia de 2 anos ou anualmente, que trazia grande movimentação para a cidade de Corinto, além de 2 portos e ser uma cidade comercial. Era os Jogos Olímpicos e os Jogos Istmicos, que aconteciam também na cidade, e os 2 portos que atraía pessoas para vender, pessoas para comercializar na cidade. Então, Júlio César, né, depois que reconstrói a cidade, vendo que a cidade era um local para um bom negócio, então essa cidade realmente prospera, ela cresce de tal forma que se torna uma das grandes cidades, se não uma das maiores cidades do Império Romano, ou que estava debaixo do Império Romano. Só que essa cidade de Corinto, ela tinha também alguns templos que foram construídos em adoração aos deuses. Lá estava, então, o templo mais conhecido, que era o templo da deusa Afrodite. Afrodite era conhecida como a deusa do amor. Então, lá foi construída um templo que ficava na cidade de Corinto, num local alto da cidade, de tal forma que de várias partes de Corinto se via o templo da deusa Afrodite. E nesse templo se tinha cerca de 1000 prostitutas cultuais que ficavam no templo, e no final da tarde elas desciam até os portos, elas desciam até o centro das cidades para vender o seu corpo, ou seja, praticar sexos com os homens que estavam naquela cidade, ou com as mulheres daquela cidade, ou homens também praticando a homossexualidade na cidade, em forma de culto, ou seja, quanto mais eles vendessem o corpo, mais elas estavam agradando a deusa Afrodite. Então, é assim que eles começam a prostituição
e também a imoralidade da igreja ou da cidade de Corinto, que era uma cidade muito imoral. Tão imoral que um poeta, ele disse, se você for chamado de Corintianizomai, ou seja, seria como se fosse um corintiano, né? Se você for um corintiano da cidade de Corinto, você era sinônimo de uma pessoa imoral, de uma vida imoral. Então, a cidade de Corinto passou a ter, né, uma pessoa que era considerada de Corinto, era então uma pessoa que vivia uma vida desregrada por causa da podridão moral que havia na cidade. Um escritor disse que a cidade de Corinto, ela tinha uma situação moral tão caótica, que certa vez ela foi descrita como o paraíso do marinheiro, o céu do bêbado e o inferno das mulheres decentes, porque era muita promiscuidade na cidade. Então, quem queria viver uma vida reta, diferente, justa, sofria muito nesta cidade por causa da sua podridão moral. Era uma cidade que estava cercada por judeus, ex-soldados, filósofos, mercadores, marinheiros, escravos, libertos, comerciantes, vendedores ambulantes, promotores de todas as formas de vícios. Era uma cidade bastante movimentada e principalmente por causa da sua podridão moral. Então, quando Paulo, aí agora a gente fala aí do segundo ponto, a igreja em Corinto, quando Paulo no ano 50, ele vai à cidade de Corinto, ele encontra esta cena na cidade. E Paulo logo começa a pregar o evangelho na cidade, falar de Jesus na cidade, pregando na cidade. Uma porta se abre na sinagoga, ele vai pregar também na sinagoga. Lá na sinagoga, algumas pessoas se convertem, inclusive na sinagoga se converte também um dos chefes da sinagoga, o que facilita para Paulo pregar lá. Então a gente tem agora Tito, que se converte também, que é um judeu que está lá em Corinto, e ele também começa agora a acompanhar o apóstolo Paulo. Nós temos também na cidade um outro homem, um outro chefe da sinagoga, conforme Atos 18, chamado de Crispo, que era também um principal da sinagoga, ele creu também no Senhor. Então, o evangelho começa a prosperar na cidade. E alguns judeus ficaram chateados por causa da pregação de Paulo na cidade de Corinto, e eles então resolvem levar Paulo para apresentar ao governador da cidade. Resolvem levar Paulo para Gálio, né, que era o procônsul da cidade de Acaia. Então levaram Paulo até Gálio para tentar incriminar. Mas Gálio, vendo que era uma discussão apenas de nomes, de religião, não quis se envolver com aquilo e despediu aqueles irmãos. E isso fez com que Paulo, né, que também havia recebido uma revelação de Deus, uma visão de Deus de que nenhum mal lhe aconteceria na cidade de Corinto, ele então fica na cidade por 1 ano e meio. Ou seja, por 18 meses, Paulo fica na cidade pregando o evangelho, e é nesse período que Paulo planta a igreja de Corinto. Agora, quem eram os convertidos da igreja de Corinto? Prostitutas da deusa Afrodite, marinheiros, viajantes que se prostituíam, bêbados. Quem eram os convertidos da igreja de Corinto? Pessoas que trabalhavam no açougue, que sacrificavam as carnes a deusas. Eram pessoas que estavam ali naquele contexto da cidade, de prostituição, de imoralidade, de homossexualismo. Eu não sei se você sabe, mas Paulo escreve a carta aos Romanos em Corinto. Ele escreve o capítulo 1, que a gente vê lá aquela descrição do capítulo 1, homens que estavam deixando o seu uso natural para se deitar com homens, mulheres que estavam deixando o seu uso natural para se deitar com mulheres, eles abandonaram a Deus, e aquela promiscuidade toda que está no capítulo 1, Paulo está escrevendo aos romanos, mas com um pensamento voltado à própria cidade de Corinto, à própria imoralidade de Corinto. Então, Paulo escreve o capítulo 1 de Romanos pensando diretamente na própria cidade de Corinto. E por isso que a gente vê lá a descrição terrível, né, do que acontece. E aí essas pessoas começaram a se converter na igreja.
Paulo não plantou essa igreja também sozinho. Nesse mesmo período, em Roma, os judeus estavam sendo expulsos de lá. Então, vai um casal de judeu, Áquila e Priscila, para a cidade de Acaia, ou seja, lá para Corinto, onde eles também têm a mesma profissão de Paulo, que era fazedor de tendas, e eles começam agora a construir tendas com o apóstolo Paulo e evangelizando a cidade. Então, eles fundam a cidade de Corinto, ou seja, fundam a igreja, né, na cidade de Corinto. Eles começam, então, a agora pregar o evangelho, edificar os irmãos, instruir a igreja ali na igreja, ou aos irmãos, aos coríntios. E depois desse período lá, de 1 ano e 8 meses, e 6 meses, Paulo sai de lá e vai para a cidade de Éfeso. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, pouco tempo depois começam a chegar informações da igreja de Corinto que havia muitos problemas. E aí alguns irmãos viajaram de Corinto até Paulo, levando uma carta para Paulo, falando dos problemas da igreja de Corinto. Então, eles apresentam para Paulo os problemas da igreja, e Paulo logo lhe escreve uma carta de volta para a igreja. E esta primeira carta de Paulo é uma carta que está perdida, nós não a temos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, você vai ver que esta primeira carta de Paulo, ela foi perdida. Primeiras Coríntios, capítulo 5, verso 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Veja, Paulo está escrevendo esta carta falando da primeira carta. O que mostra, irmãos, que ele já havia escrito uma primeira carta. Então, essa primeira carta que nós temos seria a segunda carta. E como a primeira carta foi perdida, essa segunda carta ela é chamada tradicionalmente pela primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, ela é hoje chamada a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, o que é que acontece? Paulo escreve esta primeira carta e, não surgindo muito efeito, a família de Cloé também vai instruir a Paulo acerca do que estava acontecendo naquela cidade, naquela igreja. Paulo, então, escreve essa segunda carta, que é a primeira carta que nós temos, trazendo uma rica informação da situação da igreja, da orientação sobre como a igreja deveria se portar. E a igreja de Corinto, que valorizava muito o status e a sabedoria, porque tinha origens gregas, romanas, Paulo, então, vai escrever a carta, mencionando para os irmãos diversas vezes o quanto eles não sabiam de nada. Porque embora eles se achassem sabedor de muitas coisas, porque tem pessoas que assim, né, ela se acha que sabe muito. Mas Paulo então escreve para ela, mostrando que elas não sabiam de nada. E a gente vê isso aí na nossa lição, onde Paulo vai, no 3:16, não sabeis que vós sois o santuário de Deus. 5 e 6, não é boa a vossa jactância, sabei que um pouco de fermento leveda toda a massa. E Paulo segue usando várias vezes a expressão não sabeis, não sabeis, não sabeis, não sabeis, mostrando que a igreja de Corinto era uma igreja que, embora achasse saber alguma coisa, ela estava muito mal informada. Paulo então começa a instruir a igreja, dando instruções para ela daquilo que verdadeiramente a igreja precisava saber. É um perigo quando o crente ele acha que sabe demais, não é? Ele acha que sabe demais e por isso não quer estudar. Ele acha que sabe demais, não quer vir à escola dominical. Ele acha que sabe demais, não quer participar de um culto de doutrina. Ele já se acha sábio demais, não quer mais ler a Bíblia. Ele não escuta mais ninguém porque ele é o sábio demais. Quando, na verdade, irmãos,
nós devemos ser humildes para aprender sempre que temos oportunidade. Aprender nunca é demais. Eu me lembro de um presbítero que uma vez ele disse que já não sabia mais o que estudar na Bíblia, porque já leu a Bíblia capa a capa e sabia de tudo que estava nela. E eu fiquei surpreso com a atitude dele, porque ele demonstrou uma arrogância muito grande de conhecimento. Eu, particularmente, irmão, já tive a oportunidade de ler a Bíblia diversas vezes, mas sempre que eu leio como se nunca tivesse lido. Porque sempre tem algo a aprender. Tem sempre algo que nós precisamos descobrir. Qual foi a data e a circunstância em que Paulo escreveu esta carta? Paulo escreve essa carta, irmãos, provavelmente em 55 ou 56 depois de Cristo. Então, fazendo uma visão, panorâmica das visitas de Paulo a Corinto, ou dos escritos de Paulo também aos Coríntios, a gente vê que Paulo, ele chega nessa cidade em 51, e Paulo, em 53, Paulo deixa a cidade de Corinto e vai a Éfeso. Em 54, Paulo faz uma visita constrangedora a Corinto, se há uma dúvida se ele foi realmente lá ou não, mas que os coríntios ficam constrangidos com a maneira como Paulo os trata. E também, em 55, Paulo escreve a carta perdida. Em 56, Paulo é informado sobre a situação da igreja em Corinto, e Paulo escreve, então, a primeira carta, que é a que nós temos hoje, em 56. Paulo envia Timóteo e Erasto a Corinto, no final de 56. Em 57, começa uma crise em Corinto, porque os judaizantes não aceitam a autoridade apostólica de Paulo. Paulo, então, precisa fazer uma defesa do seu apostolado. Paulo vai deixar Éfeso, Paulo deixa Éfeso rumo a Troade e não consegue mais encontrar, ou seja, não consegue encontrar Tito lá, isso já em meados de 57. E em 57 ainda, Paulo, ele encontra Tito na Macedônia, ouve que o pior já passou em Corinto, ou seja, que lá já estava tendo uma melhora, isso já depois da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E já em 57, Paulo escreve, ou seja, esse fato está relatado em 2 Coríntios. E em 57, Paulo escreve, então, a carta de 2 Coríntios. E também no verão de 57, Paulo visita a cidade de Corinto pela terceira vez. Meus irmãos, eu tô assim, que lá está uma construção lá, é poeira, viu? Eu pregando esses dias, a garganta foi só piorando. Eu tô com um rançozinho na garganta e ela às vezes fica assim meio ardendo, Mas graças a Deus é apenas essa tosse. Na verdade eu tenho uma alergia terrível, quando eu fico assim minha mãe sabe, aí às vezes eu passo 2, 3 meses, irmãos, quando a garganta dá uma piora assim. Só Deus na causa, mas eu creio que Deus vai nos ajudar a concluirmos aqui. Já estamos fechando a lição, O nosso quarto subponto, fala sobre o tema. O tema da carta de Paulo aos Coríntios é difícil da gente decifrar, porque existe uma variedade de assuntos. Muitos assuntos são abordados aqui. A gente poderia fazer uma lista imensa, irmãos. Tem um escritor que eu acho interessante, que ele pega Paulo falando do amor no capítulo 13, e cada vez que Paulo fala, o amor é paciente, benigno, sofredor, persevera, ele vai falando ali, cada palavra que Paulo fala, ele está falando, tratando de um problema da igreja de Corinto. Então veja que inúmeros problemas que a igreja de Corinto enfrenta, uma igreja onde se prevalecia muito do orgulho, onde a humildade passava bem longe. A humildade havia sido extinta desta cidade, e uma igreja também que enfrentava muitos problemas com relação aos dons espirituais. Uma igreja que enfrenta muitos problemas com relação aos dons espirituais,
não sabendo usar os dons espirituais. E Paulo, então, vai escrever esta carta em um resumo geral, com um propósito maior de ver a igreja se desenvolvendo, de ver a igreja amadurecendo, de ver a igreja, então, crescendo na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Então, podemos aqui demonstrar, né, na nossa lição, aí fala sobre a preocupação de Paulo, né, que é identificar os problemas, os relatórios negativos da igreja. Paulo faz a menção disso. Paulo bombardeia também os coríntios com perguntas e oferece-lhe resposta, porque a carta de Paulo aos coríntios é quase que um diálogo de Paulo com os irmãos aos coríntios. E como Paulo não está presente, Paulo faz as possíveis perguntas que eles fariam, dando assim as possíveis respostas. Já ele também oferece, né, as soluções por meio da doutrina, através do exemplo pessoal. Ele ensina também as doutrinas específicas com relação à vida na igreja de Corinto. E ao defender o seu apostolado, ele usa também o próprio exemplo com relação e com questão à liberdade cristã. Então, Paulo ele vai tratar de diversos temas, diversos assuntos nesta carta. Os irmãos têm alguma dúvida até aqui? Tudo certinho? Já no quinto ponto, subponto da nossa lição, ele fala sobre a estrutura geral da carta. Eu não sei se a lição dos irmãos todas têm um quadrinho aí. Todas a lição tem? Pronto, esse quadrinho aí, você vai dar uma olhadinha aí, você vê que Paulo, ele, no caso, né, o estudioso aqui, ele dividiu a carta de Paulo nesses 3 pontos principais, que era o partidarismo, os problemas que a igreja enfrenta e as polêmicas também que a igreja enfrenta. Os partidarismo vai estar do capítulo 1 ao capítulo 4, que é a questão das divisões que havia na igreja. Havia na igreja o partido de Paulo, o partido de Apolo, o partido de Pedro e o partido de Jesus. Era uma igreja super partidária. Era uma igreja que havia panelinhas na igreja. Eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, eu sou de Ciclano. Então, havia uma panelinha na igreja, e Paulo precisou resolver essa panelinha na igreja, viu? Inclusive, a gente vai tratar isso com mais detalhe, né, nas próximas lições, a questão das panelinhas na igreja de Corinto. Do capítulo 5 ao capítulo 7, Paulo vai tratar das imoralidades, das questões judiciais, o corpo humano e a ceia do Senhor, sobre as questões sobre o casamento, que a gente vai entrar em detalhe nas próximas lições. Então veja que havia todos esses problemas na igreja de Corinto. E havia também algumas polêmicas lá. Havia dúvidas sobre comer ou não comer carnes sacrificadas aos ídolos. Haviam dúvidas acerca dos direitos e deveres do apóstolo Paulo. Paulo precisou fazer uma defesa dos seus direitos, seus deveres para a igreja. Havia também os exemplos que eles deveriam aprender com Israel, porque Israel recebeu vários privilégios de Deus, mas Israel não soube aproveitar os privilégios de Deus. O que foi que Israel fez? Israel então peca no deserto, e Paulo cita esses exemplos. Paulo também vai tratar sobre a questão do uso do véu, vai tratar da ceia, vai tratar dos dons espirituais, vai falar da excelência do amor, vai falar acerca das profecias e das línguas e a ordem no culto, vai falar sobre a ressurreição de Cristo, sobre a nossa ressurreição, e no capítulo 16 está as palavras finais, sobre as palavras finais do apóstolo Paulo, os agradecimentos e também a bênção que Paulo passa ou deseja à igreja. Então, é interessante que os irmãos leiam nessa carta, você vai encontrar todas essas perguntas ou esses questionamentos, ou vai visualizar esses problemas que vão ser resolvidos à medida que você for lendo esta carta. Por último, irmãos, veja comigo 1 Coríntios capítulo 1, verso 1, onde Paulo vai fazer a introdução à sua carta, ou a apresentação à carta. Eu gostaria que você
lê-se comigo, né, o verso 1, capítulo 1, verso 1, onde nós encerraremos aqui apenas mencionando este último ponto, que fala da apresentação do autor. Primeiro, chamado para ser apóstolo. Paulo começa se identificando, Paulo, chamado apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Então, Paulo se identifica como Paulo, o autor da carta. Depois, Paulo fala da sua chamada, da sua vocação. Ele diz que foi chamado por Jesus, chamado apóstolo de Jesus Cristo. E veja que ele recebeu esse chamado no caminho de Damasco. Paulo é chamado, então, para o apostolado. Ele também declara que ele é apóstolo não por voluntariedade, e nem é apóstolo porque ele se candidatou para ser apóstolo. Ele também não é apóstolo porque ele, então, buscou ser apóstolo, mas ele é apóstolo pela vontade de Deus. Foi Deus quem quis que Paulo fosse apóstolo. Essa mesma maneira de Paulo se apresentar, né, aqui na carta ele se apresenta também aos Efésios, aos Colossenses, e há outras cartas que ele se apresentam também. Ele se apresenta como apóstolo chamado por Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então, Paulo é este apóstolo não por vontade própria, mas pela vontade de Deus. Isso é importante, irmãos, porque às vezes há uma preocupação, né, nossa, de querermos ser, de querermos fazer. Mas é bom quando a gente está fazendo, porque a gente sente ou recebeu essa chamada de Deus para fazer. Paulo era apóstolo porque Deus o convocou para ser. Amém? E ele está acompanhado também do irmão Sóstenes. Não temos muita informação acerca deste irmão, mas possivelmente o irmão Sóstenes refere-se ao Sóstenes que aparece em Atos 18, verso 17. Ele também era líder da sinagoga em Corinto e que foi então espancado diante do tribunal de Gálio. Quando Paulo foi arrastado até lá, os judeus furiosos porque não puderam fazer nada com Paulo, espancaram então a Gálio. Então, ou seja, espancaram ele diante do tribunal de Gálio, né, o procônsul. Então, este Sóstenes é quem vai também estar aí acompanhando Paulo na escrita dessa carta. Alguns acham que ele também escreveu parte da carta enquanto Paulo ditava para ele escrever. Contudo, muito além do privilégio de ter o seu nome associado ao de Paulo e ter auxiliado Paulo no ministério, Sóstenes, ele, mais do que esse privilégio de auxiliar Paulo, ele era chamado, né, irmão, filho de Deus, contado entre os membros da Irmandade Cristã, que é um dos termos mais importantes, irmão. Se tem uma nomenclatura importante pela qual nós somos chamados, é de irmãos. Coisa boa, né? Irmã Ana, irmã Simone, irmão Alexandre, né? A irmã Luzinete. Não tem coisa melhor do que você receber esse título de irmão. Então, embora ele tenha o privilégio de ter acompanhado Paulo, maior privilégio ainda ele teve de ser chamado irmão e também de ser um filho de Deus. Meus irmãos, concluindo a nossa lição, eu queria fazer aqui uma pergunta para vocês. Você tem convicção de que Deus, ele quer usá-lo na igreja dele? De que Deus, ele conta com você na obra dele? Se você tem essa convicção de que você foi chamado por Deus,
para trabalhar na obra dele e para ser instrumento nas mãos dele, só lhe resta uma coisa: envolver-se nesta obra. Amém? Identificar-se com as necessidades dessa obra e colocar-se à disposição desta obra para servi-lo. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus. A igreja em Corinto, irmãos, tinha muitos problemas. Por outro lado, foi uma oportunidade usada por Deus para instruir a igreja na atualidade. Os problemas que Paulo tratou lá é exatamente o que Deus está usando para tratar a nossa igreja no século 21. Por isso, essa carta ela é super atual e muito pertinente para os nossos dias. Que os irmãos possam se deleitar na leitura da carta de Paulo aos Coríntios, que os irmãos possam estudar esta carta, meditar nesta carta, se comprometer em ler esta carta, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus para a sua vida. Não precisa você fazer uma leitura muito rápida, não. Se você quiser ler rápida, só para você conhecer toda a carta, faça. Mas você pode escolher ler um capítulo por dia, que vai levar em média 5 minutos. E essa leitura, em 16 dias, você vai ler toda esta carta com calma e vai aprender grandes lições também da carta de Paulo aos Coríntios. Na próxima semana falaremos sobre a gratidão a Deus pela igreja. Paulo, do verso 2 ao verso 9, ele vai agradecer a Deus pela vida da igreja e será então nosso próximo ponto, nossa próxima lição. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Meu diácono Amaro, faça essa oração. Pode usar o microfone aí, mamãe.